Oi, gente, tudo bom? Eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Talvez você me responda muito rapidamente, talvez você reflita um pouco sobre ela. Qual é a sua relação com seus pais? Se eu perguntar para você quem é o seu pai, me fale aí em poucas palavras quem é a sua mãe. Qual o sentimento que vai vir no seu coração quando você for me falar do seu pai, da sua mãe, dos seus pais? Qual é esse sentimento? E foi pensando nisso que eu preparei esse vídeo de hoje, para falar um pouco sobre essa relação entre pais e filhos. E eu acabei pesquisando um pouco sobre o assunto e eu queria compartilhar a história de um músico, chama Luciano Ribeiro. Ele é um músico e ele tem um site na internet chamado Papo de Homem. E lá no site ele compartilha a história dele, a relação, de certa forma, traumática dele com o pai. E aí eu queria compartilhar essa história do Luciano Ribeiro e depois eu queria compartilhar com vocês a minha história. Por volta de 10 anos de idade, meu pai levou minha mãe, meu irmão e eu numa longa viagem de carro por aproximadamente 2.000 quilômetros, de Anápolis até Belém, onde nos deixou na casa da nossa avó materna, dizendo que retornaria em breve. Deu um beijo em mim, no meu irmão, falou algo para minha mãe, entrou no carro, deu a partida e nunca mais voltou. E essa é a minha história, a marca de um abandono parental. Com um histórico de desculpas, mentiras e pela ausência, resolvi me afastar por completo. Durante muito tempo me neguei a admitir que eu tinha algo incompleto. Comecei a notar com clareza bloqueios, relacionamentos frustrados, amorosos e de amizades, ansiedade em aceitar ajuda. Tinha 18 anos que não nos víamos. Até que bem recentemente, que era o momento de dar um basta, entrei em contato com ele e quis dizer tudo o que sentia. A princípio, pensei em esculachar, falando todo o dano que ele tinha gerado em mim. Mas optei por outro caminho. Consegui o número dele e mandei uma mensagem curta, dizendo que me abria para esse contato. Não esqueci o que aconteceu, e meu coração arde de raiva quando relembro as mentiras, as manipulações, as omissões. Mas decidi que era melhor mudar o foco, de perdoar para não culpar. Posso ir além disso, deixando essa mágoa para trás e tentando reconstruir uma nova história. As respostas dele me surpreenderam. Ele disse que sofria com o nosso afastamento. Acatou o que eu disse e falou que se eu quisesse, ele aceitaria estar mais próximo. Ele foi muito simpático e acolhedor. Sei que ele não vai se tornar magicamente o pai dos meus sonhos. Aliás, eu nem quero. Quero ver tudo isso sem fantasias infantis. Se tem algo que posso compartilhar como lição nesse processo, é que a gente pode virar a cara para a parede e ficar lá. Mas isso não muda o fato de que a mágoa vai se tornando uma espécie de balão e vai inflando, ocupando um espaço cada vez maior. Eu achei muito corajoso do Luciano compartilhar essa história, né? Ele se despiu de toda a vergonha, colocou o dedo na ferida e expôs essa relação um tanto quanto traumática para ele, entre ele e o seu pai. Mas o Luciano percebeu que virar a cara para a parede e não lidar, não enfrentar esse fantasma que era essa relação com o pai dele, isso não estava ajudando em nada, né? Na verdade, a mágoa estava crescendo, já estava sufocando, e ele estava sentindo que isso estava respingando, acho que nem respingando, estava assim, encharcando as relações dele em todos os sentidos. As relações amorosas, as relações de amizade. Ele tinha dificuldade em confiar nas pessoas, em aceitar ajuda, porque no fundo, né, o que a mente dele falava para ele? Poxa, se nem o seu pai, qual é a programação de um pai e de uma mãe? Se eles foram programados para cuidar e proteger, ele te abandonou, quem vai ser essa pessoa que vai estender a mão? Muito provavelmente ela vai te abandonar, né? Então era esse o programa que ele tinha, enquanto ele não resolveu tirar o tapete
olhar toda a sujeira que estava debaixo do tapete, e ele estava insistindo em colocar em cima o tapete, e ele falou, peraí, deixa eu encarar essa sujeira aqui. Ele conta que com muita racionalidade, ele sabe que o pai não vai se tornar o pai perfeito, né? Existem aí dores, sentimentos, ausências, que isso, de certa forma, estão marcados, né? Mas ele resolveu mudar o foco, tirar o foco dessa mágoa, dessa raiva, dessa ira, para um outro foco. Ele resolveu se livrar desse sentimento que agoniava ele, né? E aí, eu queria compartilhar com vocês a minha história, que não se parece com a história do Luciano, mas foi uma coisa interessante que, de certa forma, me pegou de surpresa. Meu pai faleceu já há um bom tempo, há 22 anos mais ou menos, e eu há 3 anos, eu venho nessa busca incessante pelo autoconhecimento, sei lá, eu venho em busca de conhecer a mim, porque se eu entendo a mim, eu vou entender o outro, porque nós estamos conectados, né? E há 3 anos atrás eu descobri a técnica do Ho'oponopono, que eu até já falei aqui que eu vou fazer um vídeo sobre o Ho'oponopono, e acaba que vai passando e eu acabo não fazendo, mas prometo que eu vou fazer. E eu descobri a técnica do Ho'oponopono e comecei a praticar, e um belo dia eu senti o desejo de fazer o Ho'oponopono para os meus pais, né? Então eu fiz primeiro para minha mãe, não tive nenhum problema em fazer para minha mãe, senti muita gratidão, muita alegria, né? Então, minha mãe maravilhosa, terminei o Ho'oponopono e então fui fazer para o meu pai, maravilhoso, né? E eu faço sempre as 108 contas, né? Eu tenho já a mala de 108 contas. E eu fui fazer então o Ho'oponopono para o meu pai, assim como eu fiz para minha mãe. E quando eu fiz a primeira conta, né? Meu pai abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Gente, eu confesso que naquele momento foi uma sensação muito estranha, porque naquele momento eu comecei a me lembrar de algumas coisas que não foram bacanas, né? Meu pai tinha um temperamento muito forte, ele tinha uma mania de falar muito alto quando ele se colocava com a gente, né? Ele falava muito bravo, muito alto quando ele, de certa forma, algo saía do eixo. E eu comecei a me lembrar desses momentos em que ele se alterava, né? E falava, de certa forma, alto comigo, com meus irmãos, com a minha mãe, né? E eu comecei a me lembrar de coisas que não foram bacanas, né? Nesse tempo em que a gente viveu, né? E depois ele partiu. E aí foi difícil, gente. Foi difícil eu continuar com esse Ho'oponopono, mas eu fui firme. E eu passava para a próxima conta, e eu passava para a próxima conta. Eu me lembrava de um determinado dia que ele tinha falado alguma coisa que tinha sido duro para mim. E aí eu me lembrava de outro dia, eu fui me lembrando. Era como se eu estivesse destampando o tapete, sabe o tapete que o Luciano Ribeiro levantou e resolveu encarar toda a sujeira que tinha embaixo? É como se eu estivesse levantando o tapete das minhas memórias e estivesse lembrando de tudo aquilo que tinha ficado de triste no meu coração. E eu fui fazendo, e eu fui fazendo, e eu fui chorando, e eu fui me emocionando, e eu fui sentindo muita raiva, sabe? E fui até que, por fim, eu terminei. E terminei, assim, confesso que com uma paz muito grande no meu coração. E depois desse dia, eu comecei, né, como eu falei pra vocês há 3 anos atrás, em busca desse autoconhecimento, eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento, de autoajuda, cursos sobre relação interpessoal. Eu venho em busca, né, desse conhecimento. E num desses cursos, eu aprendi uma técnica, né, uma técnica que eu queria compartilhar com vocês, porque foi a técnica que eu fiz depois que eu fiquei, né, que eu passei por essa experiência do Ho'oponopono. E essa técnica consiste em você, lembra muito a questão da constelação familiar, né? Só que essa técnica você colocaria uma almofada representando o seu pai, ou uma almofada representando a sua mãe. O ideal é que você faça um progenitor por vez, né? Então primeiro você faz com sua mãe, e depois você faz com seu pai,
E você pode estar aí fazendo também com outras pessoas que de certa forma você sente que tem alguma turbulência aí nessa relação, né? E você então vai conversar com essa almofada, com essa cadeira. Você pode colocar uma cadeira, eu até contei numa live que a gente fez semana passada, que a cadeira aqui da minha casa tem um espelho muito alto, né? O encosto. E aí eu usei também o espelho, parecia que era alguém que tivesse sentado ali, né? E eu comecei a conversar com o meu pai. Nessa técnica ele fala para você conversar com o seu pai e depois conversar com a sua mãe. E essa técnica, ela ensina que você fale assim: pai, eu vejo você, eu reconheço tudo aquilo que você fez. Sabe, pai, aquele dia que você me falou aquilo, foi duro, doeu no meu coração, mas eu enxergo você, eu te perdoo, pai, eu te perdoo porque você fez o melhor que você pôde, você tentou ser o melhor pai, sabe? E aí eu fiz essa técnica, foi muito, muito, muito difícil, foi muito, muito emocionante, porque é como se eu estivesse falando efetivamente para ele. Eu coloquei para fora todo o meu sentimento de mágoa, tudo aquilo que me deixava inquieta, que me angustiava, e eu fiz. Depois eu fiz para minha mãe, e gente, a partir desse momento, esse momento foi transformador na minha vida. Foi transformador. O primeiro passo foi o Ho'oponopono e o segundo passo foi essa técnica que eu fiz, né? A técnica na qual eu conversava com meu pai e eu falava para ele tudo aquilo que não tinha sido legal, né? E que eu perdoava ele, que eu enxergava ele, que eu via ele, né? Eu via ele além desses programas, porque muito provavelmente ele replicou alguma coisa que ele passou com a convivência com seu pai, e talvez o seu pai com o seu avô e com o seu bisavô, alguma coisa que vem sendo replicada por geração, né? E, gente, depois dessa técnica, é tão interessante, acho que interessante é a palavra mais adequada, é como se fosse mágico mesmo. Eu comecei a perceber tudo aquilo que meu pai fez de bom para mim, que eu não conseguia, porque era mais forte. O que ele tinha feito que não tinha me agradado era maior, era muito maior. Ocupava, era o balão que estava inflando no meu coração, o balão que o Luciano relata aqui, né? Então era muito difícil eu conseguir perceber todas as coisas maravilhosas que meu pai fez por mim. E uma delas, bem pequena, foi sempre apostar muito na minha educação e da minha irmã. A gente estudou, eu sou de Recife, e a gente estudou numa das melhores escolas em Recife, uma escola particular, e ele não media esforços para comprar o nosso material, para pagar a nossa mensalidade. E se hoje eu tenho a base que eu tenho, a base escolar, foi graças a ele, por ele ter apostado nos meus estudos. Ele, uma época, com muito esforço, ele pagou curso de inglês para mim e para minha irmã. Cursos aleatórios, ele sempre falava que era bom a gente ter cursos, porque a gente nunca sabia se uma hora a gente ia precisar, e na verdade alguns cursos eu precisei na hora de conseguir emprego. Ele sempre falava muito a importância da gente ser determinado, da gente correr atrás dos nossos sonhos, e eu consigo perceber hoje o quanto eu sou um reflexo dele, né? Eu sou uma pessoa extremamente proativa, e essa minha proatividade vem muito dele, né? Então eu percebi que com essa técnica e com o Ho'oponopono que eu fiz, eu consegui levantar o tapete, tirar toda aquela sujeira debaixo do tapete e conseguir enxergar o pai maravilhoso que ele foi, do jeito que ele conseguia ser, né? Porque ele também tinha os seus programas, mas ele conseguiu ser o melhor que ele podia ser, com certeza, né? E aí, eu queria falar um pouco, fazer essa pergunta para você. E a sua relação com seus pais? Como é essa relação? Você tem algum sentimento de... Talvez você fale para mim, você pense, mas para você era só um temperamento um pouco alterado do seu pai, mas talvez você tenha sofrido um abandono, né? Você tenha sido abandonado pela sua mãe, abandonado pelo seu pai. A questão não é essa, não é o que você passou, né? A questão é que se hoje você está aqui, vivendo,
Se você está me ouvindo, você tem que ser grato porque foi seu pai e sua mãe que decidiram que você nasceria, né? Eles decidiram que você podia nascer. Eles escolheram ter você. Então eu acho que o dom da vida, eu acho que não tem presente maior. Eu não vou entrar aqui na questão de como foi a sua criação, de quais foram os caminhos traçados pelo seu pai e pela sua mãe, não me cabe aqui, mas me cabe dizer para você que talvez esteja na hora de você fazer essas técnicas, talvez seja a hora de talvez você chamar o seu pai e sua mãe para conversar, talvez seja a hora de você procurar ajuda de um profissional para que você consiga aprender a lidar com esses sentimentos e se livrar desse sentimento de culpa, desse sentimento aí de vazio, essa sensação de abandono constante, essa sensação sabe, parece que você está sempre cismado com alguma coisa, ninguém é tão bom assim, e você está sempre cismado com alguma coisa, isso te faz bem? Com certeza não faz, né? Isso com certeza prejudica a sua relação. E eu não sei se você sabe, a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, ela atinge, assim, em cheio a sua prosperidade, porque principalmente a sua relação com a sua mãe. A mãe, ela é o símbolo da abundância, ela é o símbolo da prosperidade, né? É ela que dá a luz ao filho. E se você tem algum sentimento com relação à sua mãe, talvez a sua vida financeira não esteja tão boa, e talvez seja isso, esse bloqueio aí relacionado a essa relação que você tem com os seus pais, principalmente com a sua mãe. Então eu convido você a fazer essa reflexão, a pensar um pouco sobre essa relação que você tem com o seu pai, com a sua mãe. Convido você aí a pensar um pouco sobre isso, a tentar refletir. Se você não souber lidar com esse sentimento, procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de um analista. Não é vergonha a gente pedir ajuda de profissionais que estão capacitados para isso, né? Mas que você possa refletir sobre o assunto, porque talvez isso esteja atrapalhando inúmeras outras áreas da sua vida, né? Isso esteja realmente respingando, aí esse balão esteja enchendo, inflando aí no seu coração e ocupando espaço para tanto amor, para tanta abundância, para tanta alegria, né? E eu convido você a fazer essa reflexão e traçar estratégias aí para você se livrar de todo esse sentimento ruim do seu coração, tá? E o perdão é algo que é pregado em todas as religiões, né? O perdão. Então pensa nisso. Quando você faz algo de errado, você não gosta de ser perdoado? Você não pede desculpas para a pessoa? Talvez você esteja pensando, mas às vezes o que eu faço é muito pequeno em vista. Não, mas você pede, você quer ser perdoado, você se arrependeu. Se você se arrependeu efetivamente do que você fez, você quer ser perdoado, né? Então pensa nisso. Talvez você goste de ser perdoado quando você faz algo de errado, mas talvez você não queira perdoar aquele ou aquela que te deu o maior presente que você tem hoje, a sua vida, tá bom? Era essa a reflexão que eu queria trazer para você hoje. Espero ter trazido uma mensagem de paz, de alegria, de incentivo para sua vida, tá bom? No mais, eu te desejo muita luz, muito perdão no seu coração, na sua vida. E até a próxima.